Salve, salve, galera da terceira série! Sejam muito bem-vindos para mais esse show de Química. Eu, professor Robert, diretamente dos estúdios 2 do Aula Paraná, para você aí da sua casa, onde quer que você esteja, em qualquer cidade do canto do Paraná. Que alegria, prazer inenarrável estar na presença de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindos e muito bem-vindos, senhoras e senhores. Que alegria! Bora começar esse showzaço de Química então, pessoal? Vamos lá então, só que antes, né? Vamos lá, recadinhos do coração. Câmera 2, produção, por gentileza. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela televisão. Não esqueçam de agendar um dia e um horário com a sua escola para fazer a entrega das suas atividades, certo? E você que está acessando o Classroom, não esqueça que a chamada mudou, certo? Agora você precisa então acessar a atividade obrigatória, realizar, entregar e automaticamente a sua atividade está, a sua presença está confirmada, certo? Você também que gosta de TikTok, a Secretaria de Educação também criou um perfil do TikTok, @ficaadicacedpr. Lá a gente está postando algumas dicas para vocês referente às aulas que nós estamos trabalhando aqui junto com vocês. Então fica a dica aí para vocês curtirem lá e seguir o TikTok que a CED fez para vocês, alunos da rede estadual. Show de bola? Show! Bora começar então comigo? Eu digo show daqui, você diz show daí. 1, 2, 3 e show, galera! Porque hoje, senhoras e senhores, sim, hoje é conteúdo novo! Uhul! Que maravilha! E pode colocar aí um título bem grande, escreve bem grande, isomeria, e coloca um asterisco muito grande, ó. Importantíssimo, vestibular, Enem, adora isomeria, adoram cobrar isomeria nas questões. Então, ó, asterístico bem grande aí, galera, porque esse conteúdo é super cobrado frequentemente no Enem e também em vestibulares, beleza? Super importante mesmo, né? Vem, produção, para a câmera 2, por gentileza. Vamos começar a isomeria, então, a partir de hoje, né? Nossa, professor, quanta coisa trabalhamos, né? Hidrocarbonetos, passamos por todas as funções orgânicas, as características dos compostos orgânicos e hoje, então, a gente inicia os trabalhos referente ao conteúdo sobre isomeria, pessoal. Vamos trabalhar com você a definição, os tipos de isomeria, vou explicar rapidamente, né? Só para vocês terem uma base, quais são os tipos de isomeria que existem e vou trabalhar com vocês rapidamente alguns exemplos, tá? Para vocês, é realmente uma parte introdutória, uma aula de introdução para você conhecer um pouquinho da isomeria e o que nós vamos trabalhar a partir de agora. E ó, galera, se prepare, viu? Porque a gente vai de agora até o final desse segundo trimestre e vamos também, se eu não me engano, começar o terceiro trimestre. A Beth está confirmando para mim, trabalhando como isomeria com vocês, tá? Então a gente vai trabalhar bastante aulas, porque a gente resolveu segmentar o conteúdo em várias aulas para trabalhar os tópicos pausadamente e com muita qualidade para que você consiga de fato entender, né? Já falei e volto a frisar, conteúdo muito importante para a questão de vestibular e para a questão de Enem. Na verdade, em geral, a química orgânica em si é um conteúdo que cai com frequência nos vestibulares do Enem. Digo, inclusive, para vocês, né? Considerando a prova da Universidade Federal do Paraná, do ano passado, certo? Das 9 questões de química que a Federal cobra, 3 questões são de química orgânica, foram de química orgânica no caso. Então, galera, química orgânica está sempre presente aí nos principais vestibulares, super importante você ficar atento, ok? Professor, o que é isomeria então? Vamos lá. Senhoras e senhores, isomeria é um fenômeno onde compostos orgânicos possuem a mesma fórmula molecular. O que é isso? Ou seja, eles têm a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de átomos de hidrogênio ou de qualquer outro elemento que tenha naquela substância, certo? Então são
substâncias com a mesma fórmula molecular, né, quando se comparados, porém eles são diferentes. É aquela frase, né, que você normalmente fala lá para tua família, né? Ah, mãe, é igual, mas é diferente. É mais ou menos isso, tá? Isomerias são aqueles compostos com a mesma fórmula molecular, mas diferentes em algum aspecto, tá, da sua estrutura. Etimologicamente falando, me senti um professor de filosofia agora. Etimologicamente falando, iso significa igual, meros significa partes. Ou seja, isomeria significa partes iguais, galera. Tranquilo, pessoal? Beleza? Isso que significa, né, na sua palavra isomeria. Iso é igual, meros, partes. Então, isomeria significa partes iguais. Colocando na tela aí, produção, por gentileza, vamos fazer o comparativo desses dois compostos, tá? Nós temos o butanol, certo? E nós temos o éter etílico, tá? O éter dietílico, no caso, certo, galera? Então, pessoal, perceba, são compostos diferentes. Você já percebe porque a função orgânica desses dois compostos é completamente diferente e você consegue identificar isso através do grupo funcional. Então nós temos o OH no caso do álcool e nós temos o oxigênio entre carbonos no caso do éter, beleza? Então são funções orgânicas completamente diferentes, mas eles possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, ambos os dois compostos têm lá 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. E é o que é comum a esses dois compostos, né? A sua quantidade de carbonos, a sua quantidade de hidrogênios e a sua quantidade, então, de oxigênio. Todo o resto, galera, tirando a massa, que é igual pela quantidade de átomos, é diferente. Então, se a gente for verificar as propriedades físicas e as propriedades químicas desses dois compostos, são completamente os opostos, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição são diferentes, densidade são diferentes, beleza? Porém, a única coisa que eles têm em comum, então, é a sua fórmula molecular. Então, com a mesma fórmula molecular C4H10O, eu consigo montar a estrutura de um álcool e de um éter, beleza? E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês quais são os tipos de isomeria que existem e os tipos de isomeria que nós vamos trabalhar. Então, existem lá, a gente separa em duas partes, né? Nós temos a isomeria plana e a isomeria espacial. Se for fazer um comparativo entre esses dois, a isomeria plana é a isomeria mais fácil que tem, é a isomeria mais tranquila, que você consegue bater o olho, identificar e classificá-la. A isomeria espacial é um pouquinho mais difícil. Qual que é mais cobrada em vestibular e Enem, professor? Vai lá, te dou uma única chance. Adivinhe, galera? Exatamente, a espacial é a que é mais cobrada e é um pouquinho mais difícil, tá? Mas quando a gente for trabalhar, vamos trabalhar isso com calma para que não exista dificuldade para você. Afinal de contas, vocês são alunos do professor Robert e tem um professor maravilhoso lá na escola de vocês, certo? Certo, galera. Então nós temos a isomeria plana, que também é chamada de isomeria constitucional, tá? E temos a isomeria espacial, que também é chamado de estereoisomeria. Tranquilo? Na isomeria plana, galera, nós temos a isomeria de função. Inclusive, o exemplo que eu trouxe para vocês anteriormente, né? Esse exemplo aqui de compostos com a mesma fórmula molecular, mas com função orgânica diferente, são classificados como isomeria de função. Mas nós temos também a isomeria de cadeia, a isomeria de posição e a tautomeria também, e tem a isomeria de compensação ou a metameria, que entra na isomeria plana. E na espacial são duas. Nós temos a isomeria geométrica, que também é chamada e super conhecida como a isomeria cis-trans, e também a isomeria óptica, certo, pessoal? Tranquilo? Mas eu vou fazer aqui no quadro mais um ou dois exemplos para vocês identificarem mais ou menos a questão dessa parte de isomeria. Show de bola? Show! Vem comigo aqui para o quadro então, galera. Olha só! Vou desenhar aqui um composto, duas estruturas com a mesma fórmula molecular, ó, C4H10.
Nossa, professor, é possível? Sim. Quer ver só? Chega mais comigo, ó. H3C, CH2, CH2, CH3. Produção, o pessoal consegue enxergar aqui? Produção, sim ou não? Beleza, valeu, mestre. E aqui vou montar uma outra estrutura um pouquinho diferente, ó. H3C, CH, CH3 e CH3. Consegue perceber comigo, pessoal, que essas duas estruturas são diferentes? Sim ou não? Beleza. Vou começar pelo nome, né? Vocês lembram da nomenclatura? Cadeia formada por 4 carbonos. Match é 1, match é 2, prop é 3. But é 4. Lembrou da musiquinha, né? But 4 carbonos. Ligação simples entre átomos de carbono. O intermediário é AN. E como se trata de um hidrocarboneto, ele vai terminar em O. Então, essa estrutura é o butano. Já aqui, galera, eu tenho, ó, cadeia principal, radical metil, ou seja, se trata do metilpropano. Então, você consegue perceber pelo nome que são dois compostos diferentes, nomes diferentes, mas ambos possuem 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e 10 hidrogênios, 3, 5, 7, 10, 3, 6, 9, 10 hidrogênios, tá? Mas o nome é diferente. E o que difere, se você visualizar, olhando, qual é a diferença do butano para o metilpropano? Pensou aí? Exato. Essa cadeia aqui, galera, ela é uma cadeia aberta. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Primeira aula do Aula Paraná que eu dei para vocês, hein, galera? É uma cadeia também o quê? Normal ou ramificada? Muito bem, é uma cadeia normal. Só essas duas classificações já me basta para explicar para vocês. Já o metilpropano, né, se a gente for classificar, ela também é uma cadeia aberta, correto? E, porém, todavia, nem tanto, além da minha cadeia principal, você tem um raminho, certo? Além do meu tronco da minha árvore, você tem os galinhos para fora. Ou seja, essa cadeia, ela é uma cadeia também ramificada. Opa! Uma cadeia é ramificada, a outra cadeia é normal. A diferença, então, nesse caso, está na classificação da cadeia carbônica. Nesse caso, né, a gente vai trabalhar mais a fundo com vocês ainda, né? Ele é considerado uma isomeria de cadeia, por conta das suas classificações serem diferentes, certo? Então, a aula de hoje é justamente para você entender o conceito, entender a definição de isomeria, certo? Vem para a câmera 2. Compostos com a mesma fórmula molecular, como o exemplo que eu passei aqui no slide para vocês, e o exemplo que está aqui no quadro, mesma fórmula molecular, eu consigo montar estruturas, substâncias diferentes. Isso é o que significa, então, isomeria. Ou, falando para vocês, estamos falando de isomeria. Isomeria, Show de bola? Beleza? É para ficar na cabeça, para você não esquecer de fato o que é, então, isomeria. Show? E, galera, ao longo das próximas aulas, a gente vai trabalhando vários conceitos de isomeria. Vou trabalhar tintim por tintim cada uma dessas classificações. Beleza? Tranquilo? Mas agora chegou a hora da gente praticar um pouquinho, chegou a hora de nós fazermos exercícios, chegou a hora de praticar. Primeiro exercício na tela, galera, ó, eu falo do ciclopropano, que é um composto usado como anestésico, e sobre o propeno, que é usado como matéria-prima para a produção de polímeros. E aqui eu estou pedindo para que você escreva a fórmula estrutural de cada um e as suas fórmulas moleculares. Então, um exercício bem simples. Construa a estrutura do ciclopropano e do propeno, e também a fórmula molecular. Faz aí, que eu estou esperando aqui.
Show de bola, galera! Show, diga show, show! Vamos então responder esse exercício? Essa é tranquila, né? Essa é bem tranquilinha mesmo. Então, ó, ele pede para nós fazermos a estrutura do Nossa Senhora, me emocionei! Do ciclopropano e do propeno. Vou fazer aqui no quadro com vocês, tá bom? Gente, é tanta aula assim que a gente vai falando que às vezes dá uns tilt no cérebro, né? Os fiozinhos se encostam e dá um choque, né? Vem comigo, produção, por gentileza. Vamos desenhar a estrutura do ciclopropano. Ciclo, cadeia fechada. Prop, 3 carbonos. Então, cadeia fechada com 3 carbonos forma a figura de um triângulo, né? Nossa, professor, que trabalho de preguiçoso, né? Mas não deixa de ser uma estrutura. Mas se você quer que eu faça na fórmula bonitinha, na fórmula estrutural, então, ó, CH2, CH2, CH2 e CH2, beleza? Então esse, galera, é o ciclo propano. Show? Professor, ele pede também para você fazer a fórmula molecular. Podemos fazer agora. Vamos lá, então. Cadeia com 3 carbonos, certo? Então, C3. E quantos hidrogênios? 2, 4, 6. C3H6. Então, essa é a fórmula molecular do ciclopropano e essa é a fórmula estrutural. E ele pede também para nós fazermos, então, a estrutura, desenharmos a estrutura do propeno e colocar a sua fórmula molecular também. Vamos lá, então, comigo, gente? Prop, mete 1, mete 2, prop, é 3. 3 carboninhos, 1, 2, 3 carboninhos. Ligação simples, en tem uma dupla ligação, né? An é só ligação simples, en tem uma dupla. Como são 3 carbonos, tanto faz eu colocar tanto aqui como aqui, certo? Então, vou deixar essa dupla ligação aqui e completo, então, de hidrogênios, ó. H2 aqui, H aqui, porque esse carbono está fazendo 3 ligações, e H3 aqui. Então, essa, galera, é a estrutura do meu propeno. Professor, e qual é a fórmula molecular? 1, 2, 3 carbonos, C3. 2 hidrogênios aqui, com mais um 4. Oh, nossa Senhora, pega essa, hein, Brasil? Que o professor de matemática não me ouça. 2 hidrogênios aqui, com mais um 3. Mais 6 hidrogênios aqui, senhoras e senhores, dá 6. Galera, acho que a produção, acho que tá na hora de apagar as luzes, né? Porque, cara, essa... Thiago, o que você me diz disso, hein, Thiago? Hein? Cara, vergonha, né? Poxa vida, desculpa. Mas esse exercício é para mostrar, galera, que a fórmula molecular desses dois compostos são iguais, beleza? Ai, que vergonha, desculpa, Brasil, perdão por essa. Cara, próximo exercício aí na tela, faz aí enquanto eu me recomponho agora aqui. Vai lá, produção.
Galera, voltamos, já tô, me recompus aqui, galera, produção tirando sal da minha cara, né, mas deixa estar, né, beleza, né, tá fácil, né, de falar. O Márcio, inclusive, tá atrás da câmera, ficou rindo da minha cara, assim, né, ainda bem que ele riu de máscara, não deu para perceber muito, galera. Número 1 aqui, beleza? São quimicamente iguais. Então eu tenho 3 estruturas, 3 compostos, é para assinalar verdadeiro ou falso. Primeiro diz que esses 3 compostos são quimicamente iguais. Verdade ou mentira, galera? É mentira, né? São diferentes, olhando já as funções orgânicas, né? Esse primeiro composto é um fenol, o segundo composto é um álcool e o terceiro é um éter. Fenol pelo OH está ligado diretamente ao anel aromático, álcool porque o OH está ligado a um carbono saturado e éter porque tem um oxigênio entre 2 carbonos. São hidrocarbonetos alifáticos. Opa, acabei de falar as funções orgânicas, né? Não são hidrocarbonetos porque tem a presença de oxigênio nessas estruturas. Então não são hidrocarbonetos, porque não tem só hidrogênio e carbono, né? Apresentam as mesmas as funções fenol, éter e álcool, respectivamente. Fenol, sim. Éter, não. É fenol, álcool e éter, tá? Então é falso também. São isômeros planos de função. Sim, galera, isso é verdade. São isômeros, têm a mesma fórmula molecular, se você for contar, e tem funções orgânicas diferentes, né? A gente vai trabalhar a isomeria de função, mas sim, isso aqui é verdade. São compostos orgânicos oxigenados? Sim, né? São compostos que contêm o oxigênio na sua estrutura, tá? Então, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Próximo exercício. Verifique se a pentantrezona e o 3-metilbutanal são isômeros. Desenhe a sua estrutura, verifique a fórmula molecular e aí você confere se for a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Se a fórmula molecular for diferente, não são isômeros. Faz aí que eu estou esperando aqui.
Gente, tempo esgotado. Para agilizar um pouquinho o processo, eu já desenhei aqui as estruturas, tá? Essa aqui é a pentan 3-zona, pente 5 carbono, ligação simples. No carbono 3 é uma acetona, né? C-dupla O. E o 3-metil-butanal. Tenho que numerar da direita para a esquerda por conta do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, metil, but 4 carbonos, ligação simples, al porque é um aldeído. Confere os dois compostos, você vai perceber que eles possuem a mesma fórmula molecular, C5H10O. Portanto, sim, eles são isômeros. E para finalizar, o último exercício para vocês, bem fácil para você fazer e eu ficar aqui esperando, já já eu volto com a resposta.
Gente, o nosso tempo de aula, então, chegou ao fim, né? Último exercício para vocês. Qual dessas alternativas não corresponde à classificação de isomeria plana? A resposta, então, é isomeria espacial. Ela faz parte, então, não é isomeria plana, né? Isomeria espacial, que contempla lá a isomeria óptica e a isomeria geométrica. Tranquilo? Hoje nós vimos então, nossa, me emocionei, hoje nós vimos então a definição, os tipos de isomeria e alguns exemplos aí para vocês se familiarizarem desde já, né? Foi uma aula mais introdutória, na próxima aula a gente traz mais alguns detalhes sobre a isomeria, então vamos passar tintim por tintim sobre cada uma das classificações que existem de isomeria, tá? Da minha parte, galera, eu só tenho então a agradecer a vocês pelo carinho, nosso mural de agradecimentos, né? Toda vez então eu abro a caixinha no Instagram, então se você quiser é só me seguir lá, ver a caixinha lá quando eu vou abrir, para vocês colocarem o nome de vocês, a cidade e a série, beleza? Para eu mandar aquele abraço, para eu mandar aquele salve para você que está fielmente assistindo às aulas de Química no Aula Paraná. Um abraço para o Pedrinho de Curitiba, para Beatriz de Ariranha, Camille de Sulina, Luana de Japurá, Fabrício de Diamante do Oeste e o Rafael também lá de Barbosa Ferraz, galera. Da minha parte, eu tenho a agradecer, então se você quer aparecer nos meus agradecimentos para mandar aquele salve, é só seguir lá no Instagram, procura eu lá pelo meu nome, inclusive você consegue achar, certo? E aí, a hora que eu abrir, você deixa lá registrado o seu nome. Beleza, galera? Show de bola? Da minha parte, só agradeço, da coordenação geral do meu amigo Everton, também um agradecimento ao Satoru, que está aqui nos botões de hoje, ao Márcio, nosso cameraman, aos técnicos de Química, a Beth e o Davi, inclusive a Beth está aqui, que me ajudam, né, e auxiliam na produção e preparação das aulas, e também meu grande amigo, meu amigo intérprete, Tiago. Toca aqui, Tiago! Valeu, garoto, brigadão aí pela ajuda. Galera, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, pessoal.